A gastroplastia dura 2 anos? É uma pergunta que a gente recebe porque pelas mídias sociais existe muito essa informação de que esse procedimento dura 2 anos. Sou Jimmy Scarparo, muito prazer em recebê-lo aqui no meu canal. Seja bem-vindo. Tenho 25 anos já de formado em medicina, há 20 trabalhando com endoscopia digestiva e há 15 dedicado exclusivamente ao tratamento da obesidade com um método conservador de emagrecimento. Se inscreve no nosso canal, ative as notificações e você vai receber regularmente as informações que publicamos aqui. Isso vai depender essencialmente de como o teu médico vai fazer a costura. Pode interferir na durabilidade, sim, desse procedimento. A técnica mais difundida, mais feita no Brasil e talvez no mundo seja realmente essa reversível, que tem uma durabilidade de mais ou menos de 2 anos. Os pontos vão abrir completamente, na verdade, eles vão sair de lá e o estômago volta praticamente a ser normal. No entanto, existem alguns grupos, e eu sigo esse padrão, que se preconiza uma costura diferente daquela que os americanos fazem, que é você dar 6 a 8 pontos cada linha de sutura. Então, como é que a gente procede para conseguir isso? Nós vamos fazer em você 4, 5 linhas de sutura no padrão de U, que parece uma letra U, isso daqui, 4 a 5. Como é que eu vou saber quantas linhas de sutura vai pegar no estômago? Vai depender do estômago. Se é um cara muito alto, pode ser que ele pegue mais linhas de sutura. Se é uma pessoa muito baixa, talvez pegue menos linhas de sutura. Isso significa dizer que essa pessoa que pegou menos linha vai ter um resultado inferior a quem pegou mais linha? Não. Isso tem a ver com a altura do teu estômago. E nós não vamos economizar nisso, vamos fazer o número de linhas suficiente para que o teu estômago seja fechado do jeito que a gente considera correto. Eu não estou entendendo, doutor, esse negócio de 4 a 5 linhas de sutura em U, como é que é isso? É porque a gente começa a costurar de um lado do estômago, por dentro dele, e vamos até o outro lado. Chegando lá, nós não paramos lá, nós subimos um pouco no estômago e voltamos aonde começamos. Por isso que a gente diz que é em U. Bom, olhando de lado fica meio difícil de compreender, quero mostrar como é isso internamente. Imagina que essa bola vermelha seja a visão do endoscopista frente ao estômago, olhando o estômago. Nós começamos a dar um ponto de um lado do estômago, na parede do estômago, nós começamos a dar um ponto na parede do estômago e vamos indo no sentido para o outro lado, para a gente ir lá para o outro lado do estômago. Cada número desse aqui seria uma vez que eu passo a linha no teu estômago. Ao chegar lá, eu não paro ali, subo um pouco no estômago e volto onde eu comecei, passando aqui a linha de um lado para o outro. Ela é bem densa, então ela não se rompe facilmente, o estômago não tem essa força para fazer esse rompimento. Quando acabou de fazer toda a passagem dos pontos em volta do estômago, agora é a hora da gente realmente fazer o aperto. É quando eu vou aqui negociar com o estômago, puxando essa linha vagarosamente, não é força o negócio, e o estômago vai se juntar, ele vai se alinhavar, ele vai fazer isso daqui. Então o estômago que tinha uma capacidade muito maior antes dessa região costurada, passa a ter uma capacidade menor, porque nós fizemos esse alinhavamento. Após 6 semanas, o que vai acontecer é isso aqui, é uma aderência entre essas pregas, não pelo lado de dentro como os pacientes imaginam, porque eles ficam preocupados que isso lá dentro vai deixar espaços que não tem mais acesso, ou espaços que entra comida e não consegue sair. Isso não acontece. Não é assim que é feito o procedimento. Agora, pelo lado de fora, depois de 6 semanas, e é por isso que nós vamos prescrever uma dieta apropriada para 6 semanas, porque depois de 6 semanas vai ocorrer a aderência, a fibrose entre as duas camadas externas. Não é a camada interna do estômago, a camada interna do estômago é a mucosa, e mucosa não tem poder de aderência, ela é lisa, a sua boca não gruda, o seu olho não gruda, porque tem mucosa. Eu dependeria essencialmente desse fio eternamente para manter esse estômago fechado se eu esperasse que a mucosa grudasse. O que vai grudar é a camada serosa, lá por fora do estômago. Imagina que a palma da minha mão seja a face interna do estômago. Eu não costuro a pessoa deste jeito, eu costuro a pessoa deste jeito. Então aqui, a face externa do estômago, a serosa, vai ter uma aderência. Quanto tempo leva para aderir? 6 semanas. Nessas 6 semanas, temos que manter uma dieta. Porque se eu comer algo que faça aqui uma pressão interna aqui dentro, eu posso sim lacear a minha costura, abrir ela, romper o fio não, mas realmente lacear a costura eu posso. Se eu comer abusivamente, eu desobedecer completamente a dieta, eu posso sim ter prejuízos. Se eu falar assim, não vai acontecer nada, eu vou comer uma pizza aqui, vai dar problema, mas não é o fio que vai arrebentar, seu estômago vai arrebentar. Então é importantíssimo obedecer essa dieta de 6 semanas, para que haja consolidação da costura. Pelo lado de dentro, a comida está completamente liberada para fazer o movimento, a digestão que ela faz, nós não alteramos o processo digestivo, a produção ácida continua igualmente,
A absorção continua igualmente. Nós não fizemos nada aqui que mudou a função do órgão, nós mudamos a anatomia do órgão. É um pouco diferente isso. Eu não faço nesse padrão que é o costumeiro, né, que é a técnica que chegou ao Brasil, onde o médico vai ali dar 6 pontos diferentes e já faz o aperto do estômago, né? No modo como eu proponho, como eu gosto de seguir, a minha técnica que eu prefiro, eu vou dar vários, máximo, normalmente 20 a 30 vezes. Se eu der um ponto longe do outro, eu não tenho intimidade da parede para ver qualquer fibrose. Essa fibrose vai ocorrer, vai haver uma aderência. Nós temos aqui um processo mais duradouro, mais perene, pela diligência de costurar mais vezes, dar mais pontos. Com o mesmo fio que é feito de 6 pontos, com a mesma máquina é tudo igual, o aparelho é o mesmo, não vai durar só 2 anos, isso depende, não tem problema. A técnica que é temporária, que é reversível e dura 2 anos, é uma técnica correta, não tem nada errado nisso. Aqui eu dou a opção para o meu paciente também, se ele preferir fazer essa técnica de 2 anos, eu faço, só a gente registra isso e tá tudo certo. Já que nós sabemos que a mucosa não tem aderência, eu tenho preconizado fazer plasma de argônio dentro do estômago, que é um processo, um laser que a gente provoca um processo inflamatório aqui e fazemos uma costura por cima. Isso sim também dá fibrose interna, aumentando mais ainda o poder restritivo desse paciente. Isso é uma coisa que está sendo bastante válida também. E isso tem trazido resultados muito interessantes para nós. Então, tudo isso está influenciando em como vai ser o aspecto final dessa costura aí, sem dizer que nenhuma técnica está certa ou está errada, é como é proposta a ser feita. E se você tem mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, vamos responder para você. Aproveita e já segue a gente, se inscreve no nosso canal, que estamos sempre publicando coisas relativas aos nossos tratamentos.